Bom, vamos começar o nosso seminário Como Não Compreender Lacan. E o tema de hoje é In principio erat verbum. No princípio era o verbo. Esse é o título da nossa manifestação de hoje. In principio erat verbum. No princípio era o verbo. Et verbum erat apud, e o verbo estava ao lado de Deus, apud Deo. E Deus erat o verbo, e Deus era o verbo. Né? Isso está em João 1:1, esta afirmação. Então vejam vocês que tudo estava ligado à linguagem. É interessante que é uma frase bíblica, e Lacan, com o retorno a Freud e com a renovação da psicanálise, ele coloca que a psicanálise está ligada ao campo da linguagem. Ele cria a teoria psicanalítica através da linguagem e a teoria também dos significantes e dos significados. Tivemos esse, parece um pouco o que diz o Gênesis, a criação do mundo, com a queda adâmica, quando o homem e a mulher caem pelo pecado, porque antes era um sujeito uno e inocente. O sujeito do transita para o múltiplo com a queda adâmica. Então nós passamos a ter um sujeito dividido, Um sujeito dividido, que seria o eu moi, o eu je, o ideal do eu, o super-eu, o isso, e as pulsões também, A pulsão de vida e a pulsão de morte. Então esse é o sujeito múltiplo, Então nós, infelizmente, nós não temos essa unidade arcaica e adâmica. O uno da inocência é desfeito, Então nós passamos filosoficamente a lidar com a ideia do bem e do mal, E ter que escolhermos entre o bem e o mal. Essa, eu diria que é um dos grandes problemas da humanidade, Da humanidade, porque às vezes o bem e o mal são muito subjetivos. Mas temos que lutar para que a gente possa adquirir alguma coisa dessa dupla de sentidos, Emerge o tracionário. A partir desse momento, o sujeito é dividido, ele é picotado, ele é dividido, mas nós temos que ter alguma coisa que permita que nós tenhamos uma singularidade ou uma individualidade, como Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, que dizia, ele falava que na vida a gente passa pelo estádio estético, pelo estádio ético, pelo estádio religioso. E ele era muito ligado à religião, era formado em teologia e filosofia, com doutorado em uma tese sobre a filosofia grega, a ironia diretamente dirigida a Sócrates. E ele dizia, como estar com Deus? Como eu posso obedecer cegamente a Deus se Deus não fala comigo? Era uma reclamação dele. E eu quero ser eu quero ter uma individualidade. Era o grande conflito que ele enfrentava na questão divina e na questão do filosofar, na questão do pensamento humano, E aqui, de novo, ele cita as tópicas, eu já falei, As tópicas que são o consciente, pré-consciente e o inconsciente, é a primeira tópica freudiana, E o Lebenstrieb, Leben quer dizer vida em alemão, Trieb quer dizer pulsão, a pulsão de vida, Todes quer dizer morte em alemão, e Trieb, pulsão, a pulsão de vida e a pulsão de morte, Freud lança essa primeira parte do consciente, pré-consciente e inconsciente na interpretação dos sonhos, no capítulo 7º,
E a teoria e a pulsão de morte, a pulsão de vida, ele já falava nela mais precocemente, mas numa obra em Além do Princípio do Prazer, ou Au-delà du Principe du Plaisir em francês, ele lança a pulsão de morte num momento de grande dificuldade da própria vida de Freud, né? Quando ele perdeu a filha, né, Sophie Hallstatt, na Alemanha, de gripe espanhola. Ele tinha acabado de perder a filha dele, e que tinha um filhinho na Alemanha, e que morre de gripe espanhola. Ele alega que não, que a morte da filha não influenciou na teoria da pulsão de morte, mas muitos pensadores acham que sim, porque Freud utilizou-se a si mesmo como seu grande paciente, né? Como seu grande paciente. O sujeito originário arcaico. Nós temos uma clínica, vamos dizer, diacrônica com o passar do tempo para o sujeito, né? Para o sujeito humano. Nós não, é claro, nós como espécie, nós tivemos momentos de grande virada, podemos dizer lá na frente, né? Então vejam vocês, o descuido da pulsão, né? É claro, nós temos essa pulsão de vida, Leben, vida em alemão, e Tode, morte, e a pulsão de morte. As duas se integram uma na outra e nós vivemos. Esse ser lançado no mundo, né, que Lacan chamava de lettre jetée em francês, que é derivado do pensamento do filósofo Martin Heidegger, o ser lançado no mundo para a morte. A gente não escolhe nascer, a gente não escolhe morrer, né? Então nós temos que trabalhar não com a facticidade, que é esse destino que a gente tem, a facticidade. Temos a existencialidade, a gente pode escolher na existencialidade, e temos a decadência, o ser autêntico e o ser inautêntico, né? Então a gente pode escolher ter um ser autêntico, pensar com mais profundidade. Aqueles que têm coragem de ir fazer análise ou de assistir seminários de psicanálise são pessoas que buscam ser autêntico no mundo e querem se livrar do ser inautêntico. Aquele do falatório sem sentido, né? O ser autêntico é aquele que tem um discurso que nos permite mais sustentabilidade como ser no mundo, né? Ser no mundo, que no pensamento de Heidegger ele deu o nome de Dasein, né? O ser aí, Dasein, o ser no mundo. Da é mundo, ou aí, podia ser, e Sein é o ser no mundo, né? Então vejam vocês, a construção do sujeito humano é bem interessante, a construção do sujeito humano. O Heidegger, na sua obra A Fenomenologia do Espírito, é um filósofo alemão muito importante, Fenomenologia do Espírito, Phänomenologie des Geistes, em alemão, né? Então ele diz que a humanidade, ao longo de tempos imemoriais, chega um momento em que o homem deixa de ser um an sich sein, um ser só em si, que não tem consciência do mundo, e passa a ser um ser para si, um für sich sein. Ele passa a ter consciência de si mesmo como um ser no mundo. E a sua pequenez, ela é contrastada com a grandiosidade do cosmos, do mundo, né? Isso é alguma coisa que talvez tenha alimentado uma expressão no pensamento de Hegel, a chamada consciência infeliz. A consciência infeliz do sujeito humano, né? Nós temos uma consciência infeliz quando nós percebemos que nós somos minúsculos, praticamente inexistentes em relação à extensão do cosmos, né? Do mundo, né?
Então essa construção do sujeito humano precisará do cogito, ou podemos falar cogito em português, né? A capacidade pensante que é ligada à racionalidade, à razão, ao logos em grego, né? A ratio em latim, Vernunft na linguagem, é a razão na linguagem do filósofo Immanuel Kant, né? Então vejam vocês, nós precisaremos do cogito, desse pensamento racional e da ordem dos afetos. Os filósofos gregos da época de Aristóteles, Sócrates, Platão, diziam que nós não podemos ser racionais, ser cogitantes, se estamos envolvidos em afetos. Afetos vem do latim affect, né? Affection. Os afetos são emoções. Os afetos são emoções. Existem emoções boas e ruins. As emoções ruins, elas destroem a capacidade do nosso cogito, né? Do nosso cogito, né? E aumenta a possibilidade de uma consciência infeliz, né? Eu já falei outras vezes, eu não canso de falar, os afetos podem ser bons e podem ser maus. Na Ética a Nicômaco de Aristóteles, ele fala dos afetos. Ele diz, por exemplo, a coragem é um afeto. A coragem é um afeto, é chamada de virtude. Virtude quer dizer homem e virtude. A virtude era uma coisa masculina para os gregos, né? E para os latinos. Para os gregos, para os latinos já aplicava a palavra virtude para o homem, que era a capacidade guerreira do homem, virtude. Agora, no sentido genérico, era arete, a bondade, a excelência do sujeito, né? Que se aplicava também às mulheres do pensamento filosófico da Grécia clássica. Então vejam vocês, ele dizia, a coragem é uma virtude. E é um afeto, porque é uma emoção. Agora, a temeridade é um excesso. A temeridade. E a covardia é uma falta de coragem. O que Aristóteles dizia? Que o ideal é você andar no caminho do meio, ter a coragem, mas não lidar com a temeridade no seu ser e nem com a covardia. Tá certo? Então o caminho do meio era o caminho da virtude, o caminho da arete, da excelência. Arete em grego quer dizer excelência, né? Já o Baruch Spinoza, o filósofo holandês, ele falava em 3 afetos arcaicos, fundantes dos demais afetos. A alegria, que dá origem a afetos bons, a tristeza, afetos maus, dá origem a outros afetos maus, e o desejo, que dá origem a afetos bons. Desejo não é gozo. O próprio Baruch Spinoza, eu acho que já entendia que o desejo não tem nada a ver com o gozo. O gozo é algo muito perigoso, que nós temos que debelá-lo através do processo da castração. Quando o bebê nasce, ele nasce com muito gozo. Até uma certa faixa etária, até o aparecimento, a solução do complexo edipiano, o gozo da criança é muito alto. E ele precisa, discursivamente, esse gozo, utilizando a lógica do real, do imaginário e do simbólico, o discurso do pai, da mãe, ou do analista, ou de outro cuidador, vai ajudar esse gozo a se dissolver, né? Aqui, falando do cogito e dos afetos, voltando à linha do nosso pensamento, daí nascerá a angústia, quando o afeto, eu falei da consciência infeliz, dos bons afetos, dos maus afetos, né? Esses bons afetos, maus afetos e a pulsão de morte que eu já citei.
a castração, né? A castração, isso vai gerar angústia, né? Angústia. Uma pessoa pode ser angustiada por ter um excesso de pulsão sexual, que é o gozo. Ou também por ter sido castrada e ter uma pulsão sexual dosada, de acordo e em consonância com a civilização. Daí nascerá a angústia como união do cogito, do cogito e afeto em uma só substância. Eu falei no meu primeiro seminário sobre a historicidade da angústia, em que a lógica, o cogito, se unem a um afeto e virou uma coisa só, né? Um afeto que passa a dialogar com o sujeito na sua totalidade, com o consciente, com o inconsciente, né? Ele passa a dialogar com o sujeito na sua totalidade, esse afeto. E passou a ser estudado por Søren Kierkegaard, por Heidegger, por Sartre, os filósofos existencialistas. Todos têm uma grande preocupação com a questão da angústia. E é uma questão que nos interessa muito, como psicanalistas que somos, a questão da angústia. É muito importante. Sem o objeto pequeno A. Lacan, ele dizia, a minha melhor invenção é o objeto pequeno A. O Azinho. Então, ele tem até um seminário chamado de l'autre à l'autre. Do grande outro ao pequeno outro. Então, nós sabemos que na grande virada hegeliana, eu já citei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Sem o objeto pequeno A é um resto de pulsão, uma pulsão civilizada. Objeto da falta, o objeto pequeno A, é uma lacuna, é uma frustração, é uma privação. A humanidade não teria existido se ela permanecesse com todas as pulsões sexuais arcaicas que nascem com o bebê e que vão crescendo até aparecer o complexo de Édipo com 3 anos, 4 anos de idade. Não é possível. Tem que haver uma castração destas pulsões sexuais, desse excesso de pulsão sexual. Na grande virada hegeliana de a fenomenologia do espírito, a gente já falou de Phänomenologie des Geistes, porque espírito em alemão não é espírito do sentido religioso, é psiquismo. A palavra espírito em alemão é o Geist, quer dizer o psiquismo, né? O sujeito, não é no sentido religioso. Como em francês seria, mesmo em francês, nós usamos a palavra espírito às vezes em sentidos que não são religiosos, né? Agora, espírito na língua portuguesa sempre tem um caráter religioso. Não sei, talvez em alguma situação a gente possa utilizar em outro sentido. Mas a Phänomenologie des Geistes, a fenomenologia do espírito, em que fala daquela grande virada, né? Do ser em si, do ser em si, que não tem consciência de si e do mundo, e passa a ser um ser para si, que tem consciência de si e do mundo. Isso é muito importante. E é vítima de uma sensação que ele chamou de consciência infeliz, Hegel. O mundo teria entrado em derrocada se nós não tivéssemos tido essa grande virada que Hegel coloca. Nós precisamos, o homem deixa de ser como um objeto inanimado, passa a ter consciência de si mesmo, do outro e do mundo, né? Então isso foi o primeiro passo para o surgimento da civilização. Uma civilização que nós nos queixamos dela. Porque do ponto de vista da subjetividade nós temos o bem e o mal, muitas pessoas escolhem o mal, e do ponto de vista da sociologia,
nós temos maldades praticadas por países, por organizações tribais e vai para aí afora, né? Então realmente é bem complexo e devemos estar sempre pensando, refletindo, né? E como analistas nós temos que ser interpretadores do mundo. Dizia Lacan, o analista é o interpretador do mundo, né? Renúncia gradual da pulsão. O objeto pequeno a é um produto simbólico da castração. Nós decepamos, cortamos excesso de pulsão sexual. Com o objeto pequeno a é possível ser ou não ser. Sim. Talvez usando to be or not to be do Hamlet shakespeariano, né? Personagem mais complexo que de Édipo Rei de Sófocles, né? Eu andei lendo alguns trabalhos que falam que a história do Hamlet, que se parece com a história de Shakespeare, aquela luta contra a figura paterna, né, em relação à figura paterna, né, e que a história de Hamlet é muito mais antiga do que a de Édipo Rei, né, de Édipo Rei. A dramaturgia do desejo. O desejo é um drama. O desejo vem há séculos cultuando a angústia como antídoto da culpa. Temos uma culpa, nós temos culpas, né? Culpas fantasísticas, culpas por seduções inadequadas, ou, enfim. Então a dramaturgia do desejo vem há séculos cultuando a angústia como antídoto da culpa. A angústia sendo o antídoto da culpa. Vocês vão ver que angústia e culpa e desejo formam uma trilogia dramática, né, para o sujeito humano. Como produzir um objeto A? Como isso acontece? Porque nós temos a pulsão, ela é gorda, ela é forte, né? As duas pulsões sexuais unificadas. Então o objeto pequeno a é uma espécie de depenar a pulsão, tirar o excesso de pulsão sexual, tirar o excesso gradualmente. Então o objeto A, dizia Lacan, é a minha maior invenção. É um buraco simbólico que representa a estrutura da falta metafísica. Então o nível mais alto de pulsão sexual, c'est la jouissance de l'autre. Em francês, isso é linguagem lacaniana. La jouissance de l'autre quer dizer o gozo do outro. É o mais alto nível de pulsão sexual. Temos que cortar, temos que podar. Pelo processo castracional discursivo e utilizando as linhas simbólicas, imaginárias, que nos dão a lógica borromeana de Lacan. Então o objeto A é um buraco simbólico que representa a estrutura da falta metafísica no ser. Então você cortou la jouissance de l'autre. Uma parte, cortou o gozo do outro. Só com a falta o ser se sustenta como um Dasein. Na verdade, para ser um ser no mundo, o Dasein, né? O Heidegger dizia, há tantos entes no mundo, mas só tem um ente que sabe, que fala, que tem discurso, tem linguagem, tem consciência de si, tem inconsciente, que é o sujeito humano, né? Então, o único que ele nomeia como Dasein é o sujeito humano. Na obra Ser e Tempo, a gente pode ler, é uma obra deliciosa para se ler, né? Deliciosa. O Heidegger era meio filósofo, era meio psicanalista. O Heidegger, em outro seminário alguém tocou nesse assunto, ele costumava ir à Suíça. Durante 10 anos ele foi à Suíça, ele se encontrava com os psicanalista, psiquiatra, psicólogo, né? E ele
ficava uma semana ali discutindo o psiquismo, a filosofia e as relações com o sujeito psíquico, né? Ele era tanto que surgiu uma linha na Europa que durou pouco tempo, a chamada Dasein-Análise, né? Dasein-Análise. Análise através do entendimento do Dasein, né? Do Dasein heideggeriano, né? Então vocês vejam, aqui, e tem um seminário dele chamado os Seminários de Zollikoon, que são as falas dele com os psis na Suíça, né? Ele falando do sujeito humano, falando do consciente, do inconsciente, né? Porque, na verdade, quando ele cria o existencialismo, inspirado em Kierkegaard, ele se inspira em Kierkegaard, né? E alguns filósofos gregos também, ele lança a questão do Dasein, o ser no mundo, como sendo uma maneira mais fácil de nós buscarmos o ser do homem, o ser do sujeito, né? Porque a filosofia da Idade Média esqueceu o ser, né? A filosofia socrática, a filosofia platônica, aristotélica já começou a se interessar pelo ser. Agora, há os filósofos pré-socráticos que falavam só da natureza, né? Da natureza. Então, houve ele cria o Dasein como sendo uma maneira, uma metodologia da gente compreender o ser. A facticidade, ser jogado no mundo, a existencialidade, a existência, uma construção do grande outro depois nossa, e finalmente a questão do der Unfall, ou a chamada decadência, o sujeito que tem um autêntico e inautêntico, né? Nós já falamos sobre isso no início do seminário. Então vejam vocês, só com a falta o ser se sustenta como um Dasein. Tem que ter a falta, né? Ele se sustenta como um Dasein, melhor para si e para o outro. O objeto pequeno a é a renúncia pulsional civilizatória. Lacan diz, é a minha maior invenção. Porque ele talvez tenha pensado, porque civiliza. Nós não podemos deixar o sujeito permanecer com as pulsões sexuais arcaicas e originais. La jouissance de l'autre, olha aí, eu já falei. O gozo do outro, né? La jouir, quer dizer gozar em francês, la jouissance de l'autre. La puissance céphalique, la jouissance phallique, o gozo fálico. Esse gozo fálico já se relaciona com o falo. Temos o falo com Φ maiúsculo, com Φ minúsculo. Φ minúsculo é o falo simbólico, Φ maiúsculo é o falo da lei, que tem uma relação com le nom du père, o nome do pai, ou não do pai. O significante S1, o significante fundamental para o ordenamento da sequência e da cadeia de significantes do sujeito. Le nom du père, que tem dois sentidos em língua francesa. O nome do pai ou o não do pai. É bem interessante. O nome do pai ou o não do pai. E tem la jouissance phallique, nós já falamos, aí o gozo fálico, é um gozo que está dentro da lei já. Depois nós temos le plus de jouir, o mais de gozar. É o que sobrou do gozo, né? É o que sobrou do gozo. E que tem uma equivalência com aquilo que... uma equivalência com a mais-valia marxiana, de Marx, de Karl Marx. A mais-valia. Então esse é o gozo, o restante é o gozo no qual vai se acoplar o desejo, e o sujeito humano poderá conviver em civilização. Mas obviamente nós sabemos que o gozo ele é difundido
como uma psicopatologia, causador de angústia e causador de lesões ao outro na sociedade. Os estupros, os crimes sexuais, e vai para fora, assassinatos por puro gozo de ver um corpo morto, né? Alguém lá em algum lugar matou 39 pessoas e outro matou 60, enfim, né? Então essa questão do gozo, esse gozo que nós lutamos para que a filosofia, a psicanálise, nós lutamos para que esse gozo diminua e seja o objeto pequeno a marca do que se perdeu, a marca do gozo perdido, né? E que é aquilo que nos permitirá a civilização. A angústia da castração pelo objeto pequeno a. Aqui nós colocamos essa representação, 3 argolas, né? O R é o real, é aquilo que não tem sentido. O I é o imaginário. Essa é a lógica borromeana de Lacan, inspirado nos símbolos de uma família milanesa antiga da Idade Média, né? De 1300 mais ou menos. Ele cria essas 3 argolas, uma ligada na outra, o real, o I é o imaginário, o S é o simbólico, né? Se uma se descola, todos os outros se descolam, né? Então nós precisamos, o real é aquilo que não tem sentido. Por exemplo, o real, aquilo que é recusado no simbólico, eu estou falando do sintoma psicótico, da alucinação, do delírio, né? Aquilo que é recusado no simbólico pode retornar no real em forma de delírios e alucinações. O delírio e a alucinação, nós sabemos que é um mecanismo de defesa do sujeito com a estrutura psicótica do inconsciente, né? Então vejam vocês, nós temos o Azinho no meio dos 3 aros, né? Que representa, vamos dizer, o resto de pulsões sexuais que simbolicamente foram decepadas e que ficou aquilo para dar sentido, para manter esses 3 aros unidos, né? Por exemplo, imaginário, nós temos o estádio do espelho de Lacan. Quando uma criança de 6 meses, você coloca o pai ou a mãe, a criança na frente do espelho, a criança olha para o espelho, olha para o pai e a mãe e sorri. Então ela vê uma imagem, mas não sabe o que é aquela imagem, né? Então há o imaginário. Mas quando a criança chega a 1 ano e meio de idade, 18 meses, você põe a criança na frente do espelho, é o espelho verdadeiro. A criança olha e se reconhece. É a fundação do eu, que Lacan põe como I barra A, I, aí abre um parênteses, A, fecha parênteses. A formação do eu moi e do eu G. E Lacan trabalha com 2 eus. O eu moi, esse eu cotidiano, do dia a dia, e o eu moi, que seria o sujeito do inconsciente. Então o estádio do espelho de Lacan foi um dos primeiros trabalhos, foi o primeiro trabalho feito por Lacan após ele terminar o seu doutorado em psiquiatria. Foi o primeiro trabalho dele, essa teoria do estádio do espelho, né? Do surgimento da consciência do eu. Algo que lembra Hegel, né? Até os 3 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses, a consciência do eu. Eu existo, eu sou, né? Eu sou uma pessoa, né? Bem interessante, que tem algo a ver com a fenomenologia do espírito de Hegel. Esse trabalho de Lacan que foi a grande abertura dele eu acredito que ele apresentou em
vários lugares. Ele é um jovem Lacan, ele tinha 30 e poucos anos, né? Então vejam vocês, essa angústia intransponível, às vezes, todavia gerenciável pelo simbólico borromeano. Claro, as estruturas simbólicas, lógicas, o logos, né? A Vernunft, a razão, a ratio. Então, essas estruturas simbólicas nos ajudam a trabalhar a questão da angústia, né? Ajudam. Aristóteles dizia, os filósofos gregos e os filósofos de sua época: se nós estamos rodeados de afetos, nosso eu, nós não damos conta de pensar, nós não temos cogito, nós não temos racionalidade, né? Persistente, a angústia persistente é o produto das simbolizações anteriores. Sim, as simbolizações que vão ocorrendo em nossas vidas. Quando os pais dialogam com seus filhos desde que nascem, a mãe dialoga com o bebê quando ela nasce, quando o bebê nasce, né? Ele já enfrenta a angústia de estar no mundo, né? A angústia de perder o útero, a angústia do nascimento. Mas a mãe começa a dialogar, ele sente o seio, ele sente a voz da mãe, né? Ele sente o cheiro da mãe. Mas o mundo é uma obscuridade, o mundo não tem sentido para o bebê. E a mãe vai dialogando, conversando com ele. E cria uma escrita no inconsciente do bebê que Lacan chamou de la langue. A língua em português, põe um A e língua na frente, junto. A língua, la langue, que seria a primeira fala da mãe com o bebê, não do pai. O pai pode falar com o bebê com 2 meses de idade, de nada valerá esta fala do pai. Agora, da mãe é diferente. Veja o poder que a mãe tem no sentido de fundar o sujeito através daquilo que Lacan chamou de la langue, a língua, né? A partir do 5º, 6º mês é que o bebê sai do mundo, ele sai do mundo da la langue, percebe que ele e a mãe não são a unidade fusional mãe-bebê, eles não são fundidos. Ele percebe que ele é ele percebe alguma coisa de si mesmo, porque o seu eu é só lá no fim do estádio do espelho de Lacan. Ele percebe que existe a mãe e existe o pai. Então, a partir deste momento, o discurso do pai vai ter valor para o bebê. Agora, o discurso, o pai até o 4º, 6º mês, ele dá sustentação fálica, dialética à mãe. A mãe, quando está ali junto com o pai, é uma coisa maravilhosa. Porque, embora ele não participe da la langue, ele vai ajudá-la. Ele vai reforçar as suas pulsões. A sua pulsão de vida e a sua pulsão fálica, né? A sua pulsão fálica. Os pais nem sempre sabem o quão importante é essa estrutura de apoio que eles dão à mãe. Mas ele não é capaz de participar da la langue, né? Então vejam vocês, a castração simbólica é uma falta estruturante do sujeito ou do Dasein, é a mesma coisa. É uma falta estruturante. Nós somos sujeitos da falta. Se não faltarmos em alguma coisa, do ponto de vista do desejo, das pulsões e de outras coisas, nós não seremos felizes como seres do mundo, né? A parada do processo de angústia de castração. Nós temos a angústia da castração e a angústia da não castração. Uma menina, quando vê a mãe, ela não vê o falo, ela não vê pênis, já começa a angústia da castração, mas pode haver um discurso. A mãe e o pai podem conversar com ela. O que quer dizer ter um pênis ou ter um falo, não ter, etc., né? Agora, ter preconceito e manter o silêncio total
Isso é muito ruim, né? Então é importante que o pai e a mãe tenham um discurso simbólico, né? Para definir o que é a castração pelo olhar. A menina sente a castração, né? E o menino tem o caso do pequeno Hans, que era analisado pelo pai e era orientado por Freud. Quando nasce a irmãzinha, ele olha, cadê o pipiu dela? Ah, não tem pipiu? Ah, tem sim, mas vai crescer, né? Ele se consola, né? Ele se consola, vai crescer o pipiu, né? Então, para as crianças até uma certa faixa etária, todo mundo tem falo, todo mundo tem pipiu, né? É importante que os pais saibam disso, né? Para ter discursos adequados com os seus filhos, né? Então, a não execução da castração tem uma forte ligação psicanalítica, filosófica e antropológica com quem funda o sujeito, que seriam as figuras parentais, né? Sinais simbólicos da castração: fidelidade aos princípios do discurso do mestre. Sim, o pai, a mãe, eles usam o discurso do mestre, que Lacan também chama de maître castré, o mestre castrado. A mãe e o pai não podem permitir que os filhos entrem na sedução do Édipo, né? Ah, eu quero dormir entre vocês dois. Tem 3 anos. Isso é Édipo. Tem que dialogar. O papai e a mamãe são namorados. Você não é namorado nem do papai nem da mamãe. Quando crescer, você terá o seu e dormirá com essa pessoa. É importante dar sentido às coisas que as crianças fazem, né? Dar sentido ao que elas fazem. Então, um mestre castrado, um pai sedutor, que deixa o filho de 15 anos se tornar apaixonado homossexualmente por ele. Ele foi um pai sedutor. Um pai sedutor, ele não foi um maître castré, um mestre castrado. Não foi. Porque o filho se apaixona por ele. O filho se apaixona pela mãe. Nossa, isso é bem comum, bastante comum, né? Da saudável interação do bebê com os grandes outros. É muito importante. O grande outro materno, paterno, le nom du père, né? Então, essa interação. Freud mesmo foi um edipiano grave, né? Que 4 anos após a morte, acho que 4 anos após a morte do pai dele, e Jacob Freud, ele faz uma análise do Édipo dele, né? E ele consegue se libertar do seu complexo de Édipo com a ajuda de Wilhelm Fliess, um médico alemão, um amigo dele, e ao ponto de que ele consegue ir a Roma, porque ele só vai a Roma em 1901. Antes ele tentou ir a Roma várias vezes, mas o medo dos homens poderosos, os papas, os imperadores que estavam no inconsciente dele, fazia com que ele voltasse no meio do caminho e não chegava a Roma. Quando ele foi a Roma, é interessante, ele foi, pela primeira vez, ele foi ver a estátua de Moisés 21 dias seguidos, estudando a estátua de Moisés, o grande pai, le nom du père, o criador da civilização judaica, né? Então vejam vocês, copia o amor com desejo não incestuoso. Claro, o desejo está em todas as coisas que fazemos no mundo, mas em relação às figuras parentais, o próprio Claude Lévi-Strauss ajuda Lacan nessa questão da universalidade, da condenação do incesto, né? A relação incestuosa não pode persistir. Ela tem que ser trabalhada com discursos educados, polidos, que não traumatizem a criança, né? O desejo constrói a civilização. É claro, tudo que nós fazemos em nossas vidas é amealhado, esses objetos, tudo que fazemos é amealhado pelo desejo, né? Mas um desejo, agora, quando se trata dos nossos grandes outros, nós não podemos ter a fantasia sexual incestuosa, a pulsão sexual incestuosa. Ela deve ser castrada.
O neurótico e seus tropeções, né? A angústia é a maior barreira do neurótico, ou sintoma consolidado nela mesma. A angústia, né? É uma grande barreira que o neurótico tem. E ali significa, é claro que tem significantes que estão próximos dessa angústia, né? O recuo do neurótico não existe. Existe a desconstrução dos significantes do complexo de Édipo, né? Então nós temos os significantes, os amores infantis, então nós temos que interpretar, desconstruir, através da interpretação, né? Essas figurações edipianas, né? Que nós temos grandes representações literárias do Édipo, é o Hamlet de Shakespeare, e primeiro Freud, inclusive, utiliza nas cartas que ele mandava a Wilhelm Fliess. Ele manda uma dada carta e diz que o Édipo Rei existe mesmo, quando ele toma consciência de uma relação edipiana, de um amor intenso demais pela mãe, né? Por Amália Freud, né? E obviamente pelo menosprezo que ele teve inconsciente em relação à figura de Jacob Freud, né? Do pai como sendo um homem fraco, né? E frágil. Mas ele resolve isso na sua análise, quando ele estava, inclusive, escrevendo a obra de Traubdeutg, a interpretação dos sonhos, né? Por serem recalcados desde o nascimento, os neuróticos são aqueles que tiveram problemas no complexo de Édipo, especialmente na castração básica, né? Todo neurótico, seja a histérica, seja o neurótico obsessivo compulsivo, fóbico, o neurótico existencial, ele tem um problema recalcado, né? Em alemão é Verdrängung, né? Recalcado, em relação ao complexo de Édipo. As coisas não se resolveram. E cabe ao analista, né? Quando são crianças pequenas, é claro que os pais orientados poderão resolver essas questões. Ou o analista vai resolver isso lá no divã. A tristeza ou alegria na memória. A tristeza ou alegria. A gente separou a tristeza como sendo a pulsão básica de Baruch Spinoza, de onde se originam todas as outras pulsões, né? A alegria é a pulsão de onde originam-se todas as outras pulsões boas. E a tristeza, as pulsões más, né? Aí nós estamos falando em outro sentido. A tristeza ou a alegria na memória. Na memória nós temos o eu-g e o inconsciente. Por tudo isso nós passamos, né? E na psicanálise do processo analítico essas coisas se repetem. Nós temos a regressão, né? No processo transferencial, está ali a transferência, no amor de transferência, o analisando regride a uma posição arcaica de sua vida, indo até a sua infância, né? Indo até a sua infância, para que possa, utilizando a lógica do simbólico, resolver questões que ficaram estagnadas, né? Temos a repetição, que é o sintoma que retorna. É algo que está lá, é uma cadeia de significantes que tem um sentido ruim, difícil, complexo, mas que retorna em forma de sintoma. O sintoma é um mecanismo de defesa do sujeito, do inconsciente. O sintoma não é uma normalidade. Nós não podemos ver o sintoma como algo anormal, algo esquisito. Não. O sintoma é um mecanismo de defesa do sujeito, do inconsciente, né? A pulsão, nós sabemos que temos a pulsão, o Lebenstrieb, a pulsão de vida, a pulsão de morte, o Todestrieb, né? E que a pulsão também faz parte do processo analítico, né? É muito importante isso. O enfrentamento do mundo para se ter um eu. Ter um eu não é fácil. O estádio do espelho e os enigmas, nós já falamos, né? Que é a partir até os 6 meses de idade, não rola até 7 meses, 1 ano,
A criança olha no espelho e não consegue saber quem está lá, mas ela sabe, com 1 ano e meio, ela sabe que ali é o eu dela, é a pessoa dela, corporalmente representada, né? Então, o estágio do espelho e os seus enigmas. Olhar no espelho e ver a imagem, mas não o eu propriamente dito. Não o eu nessa interioridade tão profunda como nós temos na vida adulta, mas já é um eu no ar, um eu G que está rolando, representado por IA dentro dos matemas lacanianos, né? A imagem especular e o imaginário Borromeu, né? A imagem do espelho se liga e aparece primeiro como uma imagem, e mais tarde vem como alguma coisa. Aos 18 meses estrutura-se o eu moi, aí sim há o eu cotidiano, que é o moi em francês, le moi, e o eu G, que é esse eu inconsciente, né? E temos o parto da angústia, se torna mais difícil, mais complexa a angústia, porque nós começamos uma responsabilidade pelos nossos processos sintomáticos, especialmente de angústia. O poder da angústia. O poder da angústia se concretiza através dos mecanismos de defesa do eu e do sujeito, que são as estruturas clínicas. Para cada estrutura clínica nós temos ela é um mecanismo de defesa. Os sintomas são mecanismos de defesa. Se eu tenho um eu simbólico borromeando, um eu normal, ok, eu passei pela Verdrängung, pelo recalque, e tudo funcionou bem. No máximo eu tenho uma neurose mínima, né? Mas sou uma pessoa normal. Agora, se alguém delira, tem alucinações, tem delírios, a estrutura é psicótica, né? Tá aqui em vermelho, a psicose. E qual é o delírio e a alucinação? São mecanismos de defesa do eu, que em alemão chama-se Verwerfung, a recusa do pai, a recusa do pai, ou da imago paterna. Em francês, é le nom du père, o não do pai e o nome do pai for incluído. Se esse não nome do pai, le nom du père, ele não se faz representar como o significante maior, o significante organizador de toda a cadeia de significantes, S1, S2, S3, S4. S1 é o significante maior, né? Porque o le nom du père representa a lei fálica, né? A mãe, devido às bondades, às butades, as bondades que ela deve oferecer ao bebê, ao nascer, ela vai cuidar da lalangue e dar o seio de 2 em 2 horas. Então a mãe é sempre concessiva, a mãe é sempre tudo que o bebê precisa, né? Então, a Melanie Klein chama esse período da lalangue de posição esquizoparanoide, em que o bebê tem medo da morte, o bebê vê o seio da mãe, ora como um seio bom, ora como um seio mau, ora como um monstro, ora como uma coisa muito boa, ora a mãe é boa, ora a mãe é má. Essa é a teoria de Melanie Klein, concomitante com a teoria da lalangue de Lacan, né? E, obviamente, aos 6 meses de idade, a criança já não tem aquela noção de que ela e a mãe são uma única pessoa, o pai é percebido como um terceiro da relação, e vem a posição que ela chama de posição depressiva, Melanie Klein. Posição depressiva, o que é? É um momento de tristeza da criança, porque atacou o objeto amado, a mãe passa a ser boa, a mãe passa a ser uma mãe interessante, né? Se ela é uma mãe boa. Porque voltando ao Winnicott, psicanalista que foi analisado 3 vezes por Melanie Klein em Londres, ele falava em 3 tipos de mãe. A mãe suficientemente boa. The mother good enough. Ok.
falava da mãe boa, excessivamente boa. Não, não dá certo, dizia o Winnicott. A mãe não pode ser excessivamente boa. E a mãe má também não. But the mother good enough. A mãe suficientemente boa. A mãe que gradualmente vai se tornando uma mãe desnecessária. Tá certo? Então a Melanie Klein, ele se inspira muito no pensamento de Melanie Klein. E Melanie Klein também tem muita coisa que ela se inspira no pensamento de Donald Winnicott. Ok? Então vejam vocês, e temos a questão do fetiche. A mãe tem pênis, a mãe tem que ter pênis, né? Esse fetiche tem que ser trabalhado do ponto de vista do discurso parental. Tem que ser trabalhado porque ele pode levar, através da Verleugnung, do desmentido, da realidade, aquilo que nós chamamos de perversão, que é a parafilia, os distúrbios sexuais, as taras de um modo geral, né? Que nós chamamos de perversão, mas que se chama de parafilias na psiquiatria, tá certo? Os problemas sexuais de extrema gravidade, né? O discurso interpretativo parental e psicanalítico conduzem esses poderes, né? Tem esses poderes, né? Nem sempre os pais sabem como educar os seus filhos, né? Nem sempre sabem. Nós não temos serviços do Estado brasileiro para orientar os pais. A França já tem serviços, Les Maisons Vertes, as Casas Verdes, que orientam pais e orientam crianças, né? Aqui Lacan fala, vamos ver o que Lacan diz. Em Inibição, Sintoma e Angústia, que é um texto publicado por Freud em 1926, Freud nos diz, ou parece dizer, isso é o Lacan que está falando, que a angústia é a reação sinal ante a perda de um objeto. Então, isso que Freud fala nesse texto, que a angústia é a reação que sinaliza a perda de um objeto pulsional. Nós estamos falando de objetos pulsionais. E ele enumera 2 pontos. Perda sofrida em bloco, quando são muitos objetos, né? Quando do nascimento, saído do meio uterino. Sair do meio uterino já é uma perda. É uma perda. A perda do amor do objeto. A perda eventual da mãe. Se houver uma perda da mãe, o bebê sofrerá muito, né, para conseguir ter uma lalangue adequada. Então ele chamou de perdas em bloco, né? O nascimento, a sair do útero, a perda eventual da mãe, considerada como objeto. A mãe é um objeto pulsional. Perda do pênis. Sim, o medo de perder o pênis causa angústia visual em meninos, principalmente quando eles veem que as meninas não têm pênis, que a mãe não tem pênis, mas fica mais consolado quando vê o pai com pênis. Mas nem sempre nós temos famílias bem organizadas dessa forma. As famílias hoje estão bastante modificadas, às vezes por questões de gênero, né? A perda do pênis, a perda do amor do objeto, né? Uma pessoa amada, enfim, né? Porque o medo de perder é o que mais atormenta a criança, né? O medo de perder. O medo da falta. Freud fala no forte da. F-O-R-T-D-A. O neto dele jogava o carretel e quando o carretel estava longe da linha, ele dizia dá, tá lá longe. Quando o carretel estava perto, ele dizia forte, né? E Freud observou que a angústia maior é o medo da falta, o medo de perder.
não o ato de perder em si mesmo, né? Isso chama-se, esse forte dado deu origem à teoria dos objetos transicionais, né? Aqueles objetos que a mãe e o pai levam para a creche, que a criança gosta, sente bem e que simbolicamente podem representar a mãe, né? A figura materna, ou também, quem sabe, a figura paterna pode ser representada, né? Ora, que lhes disse eu da última vez? Para colocá-los num certo caminho que é essencial aprender que a angústia não é um sinal de uma falta. Lacan diz, a angústia não é um sinal de uma falta, mas de algo que devemos conceber num nível duplicado, por ser a falta de apoio dada pela falta. Então ele fala num nível duplicado da falta. A falta da mãe, a falta do pai, a falta de um objeto. Ela é mais geradora de angústia do que a falta na sua concretude, né? É isso que quer dizer. Pois bem, retomem com essa indicação a lista de Freud, que peguei em pleno voo, por assim dizer. Vocês não sabem que não é a nostalgia do seio materno que gera angústia, mas a iminência dele, a iminência de perder esse seio. É isso que Lacan quer dizer. Ok? Fico por aqui. Muito obrigado.